Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores, o dia a dia do Corinthians e as novidades. Tem atacante com contrato renovado até 2030. E mais, a apresentadora se candidata à presidência do Corinthians? Será que vai acontecer? Saiba tudo em instantes. Mas antes eu só peço o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos, ative o sininho de notificações, ainda o botão hypar para você atribuir pontos ao vídeo e assim ele chega a mais seguidores como nós. Alô da Fiel de hoje pro Mário Souza lá de Guarulhos, também o Nelson Sá, o Thiago Santos, Dília Bela, Reginaldo Carlos da Silva, o Vitório de Praia Grande, também o Wagner, a galera em Juiz de Fora também conosco, o Claudir Toledo e o JC Santos, de Joinville, Santa Catarina. Olha só, pessoal, teve uma notícia que nos pegou de surpresa na noite desta quinta-feira. Yuri Alberto renovou. É o Corinthians que segue com várias posições carentes no seu atual elenco, né? O Fabinho Soldado prometeu 4 reforços para o técnico Dorival Júnior, que falou na recente entrevista que continua acreditando no executivo do Timão no intuito de viabilizar estas contratações. Ele até afirmou que o Fabinho está trabalhando como um louco para que isso aconteça. No entanto, o Corinthians teve uma boa notícia. Após muito assédio aí, principalmente do mercado europeu, times da Europa, sendo Inglaterra e Espanha candidatos aí a contratar Yuri Alberto, Corinthians surpreendeu e anunciou a extensão do vínculo do atacante até o ano de 2030. O novo contrato, segundo informações do site UOL, inclui valorização salarial e metas que ajudaram a convencer Yuri Alberto a estender o contrato no Corinthians. Yuri chegou ao clube em 2022 e desde então, após um período de muita instabilidade e críticas, ele falou que até precisou de acompanhamento psicológico, mas saiu do fundo do poço, reverteu a situação. Na última temporada foi o artilheiro do Brasil e nesse ano, antes da lesão, também vive uma boa fase no Corinthians. Ele é jovem ainda, tem 24 anos, soma mais de 180 partidas com o manto alvinegro e já marcou gols decisivos nas principais competições que o Corinthians disputou. Novo contrato do 9 do Timão vai até julho de 2030. Com o manto alvinegro, Yuri marcou 70 gols nas 184 partidas que disputou defendendo o Corinthians. A expectativa é que o Timão conte com o retorno do jogador já no próximo final de semana. E ainda, apresentador para presidente? Benja será candidato? Vamos entender essa história. Pessoal, atualmente apresentador da CNN Brasil, o Benjamin Bach, o Benja, né, ele não se esquivou ao ser questionado, né, sobre a possibilidade de assumir um dia a presidência do Corinthians, diante principalmente de tanta crise, de tantos escândalos que vivemos extracampo. O Benja já declarou N vezes que é torcedor assumido do Corinthians, inclusive ele falou também que já fez parte aí do quadro associativo do clube. Em uma live do SBT Esportes, emissora que também o Benja trabalha, ele respondeu na lata ao ser questionado se gostaria de presidir o Timão. Benja disse, abre aspas, modéstia à parte, eu, presidente do Corinthians, hoje, falando sério, podem até achar que eu estou sendo mala, mas eu tenho a solução, eu tenho pessoas para trazer para o Corinthians. O Benja afirmou que tem condições, né, de levar profissionais de peso para trabalhar no Timão, livrar o time das falcatruas. Abre aspas. O Corinthians só tem um negócio para resolver, dinheiro. O resto é segundo plano. As pessoas que estão no Corinthians vivem do Corinthians. Eu não posso abrir mão de 3 anos da minha vida sem trabalhar. Eu vou viver do quê? Esses caras, eu não sei do que eles vivem, afirmou Benja. E ele seguiu. Nesse sistema que está o Corinthians, você pode trazer o CEO da Apple, Jeff Bezos. Não tem como, cara, afirmou Benja. Ele até, né, se posicionou no sentido de que um modelo que poderia fazer o Corinthians ressurgir seria um modelo de SAF ou de CEO, ou seja, ter um presidente executivo. Será, pessoal, que vira? A gente quer crer, né, que ainda existam pessoas que possam tirar o clube dessa lama que se encontra hoje, né? Mas, enfim, realmente tomara. É que as últimas gestões foram tão desastrosas em vários sentidos que minou a fé e a crença do corintiano.
Mas torcemos, né, de coração para que esse cenário finalmente possa mudar. E ainda, protesto. Gaviões fazem fortes críticas às últimas gestões do Timão. Pessoal, vários torcedores e várias organizadas estiveram em Parque São Jorge fazendo um protesto pesado nesta quinta-feira. Os torcedores começaram a chegar por volta das 17h30 e o foco principal foi o grupo político Renovação e Transparência, com críticas a ex-presidentes, tais como André Sanches, Roberto de Andrade, Mário Gobi e Duílio Monteiro Alves, além do ex-candidato à presidência André Negão. Também não escapou das críticas o presidente afastado Augusto Melo, que inclusive é réu no processo envolvendo aí a patrocinadora ou a ex-patrocinadora Vaidbet. Os torcedores organizaram uma espécie de marcha fúnebre para cada um dos nomes, né, das últimas gestões do Corinthians. Cada nome era chamado por um responsável no alto-falante com fogos e artifício ao lado de cada caixão. Algumas mensagens exibidas em faixas diziam: balanço da destruição, Augusto Melo traidor, conselheiros exerçam suas funções, Corinthians livre de parasitas, dirigentes e ex-dirigentes, vocês acabaram com Corinthians. Foram as mensagens impressas em várias faixas. Além disso, membros da principal organizada do Corinthians tiveram uma conversa, tete a tete com Memphis Depay. Ele que foi o pivô de várias polêmicas nos últimos dias, atrasos, um cartão que muita gente falou que foi forçado para que ele ficasse fora de um jogo contra o Ceará, um possível racha dentro do elenco, alto salário, enfim, todas as polêmicas que vocês já estão aí cansados de saber. Pois houve uma reunião envolvendo Memphis Depay e ele teria dito aos membros da torcida organizada do Corinthians que quer ficar no Timão pelo menos até a Copa do Mundo. Fontes que estiveram presentes nesta reunião afirmaram que o papo foi de uma forma assim tranquila. Bom, o Memphis teria deixado claro que ele quer permanecer no Corinthians até a Copa do Mundo, a próxima. Para isso, no entanto, ele colocou condições. Ele diz que, ou teria dito, que é necessário que o Timão arque com o que está previsto no contrato assinado com o holandês. A diretoria do Corinthians afirmou que pagou a primeira parcela daquilo que foi acordado com o restante do elenco relativo à premiação pela conquista do Campeonato Paulista. Alguns jogadores tinham valores diversos, no tocante à participação em jogos, convocações e tudo mais, não era um valor único para cada um. Havia uma espécie de escalonamento nos valores, mas o que soubemos é que todos os jogadores receberam a primeira parte do que foi acordado nesta quinta-feira, de forma proporcional, claro, mas a primeira parcela foi paga ou teria sido paga pela diretoria do Corinthians. Quanto ao Memphis Depay ter afirmado que gostaria de ficar no Corinthians até a próxima Copa do Mundo, dentro do Timão, a cúpula diretiva ainda entende que o contrato assumido com o holandês é alto demais. A intenção é conseguir viabilizar os pagamentos até o fim do vínculo, ou seja, até julho do ano que vem. Uma rescisão só seria avaliada se partisse do jogador. Corinthians tem uma dívida importante com ele ainda. A multa rescisória seria em torno de 10 milhões de reais. Fora isso, o Memphis tem direito a bônus por participações em jogos, em gols, em conquistas, além de salários e luvas, o que pressiona ainda mais o clube em busca de fontes, de novas receitas para que essa conta consiga fechar. Bom, mesmo que a patrocinadora, Esportes da Sorte, contribua com cerca de R$1.500.000 por mês e teria se comprometido a arcar com 21 milhões relativos a luvas, mesmo assim o Corinthians entende que é um valor muito alto. É que assim, pessoal, além dos salários, direitos de imagem, um percentual em luvas, o Corinthians ainda arca com várias mordomias, Aluguel de mansão, cozinheiro, carros disponíveis, blindados, segurança particular, voos do Brasil para a Europa, entre outras cocitas más. Então, se você colocar no papel tudo isso, porque tudo isso custa, é um valor absurdo por um único jogador.
Aí o pessoal fala, ah não, mas realmente é um jogador bom. Ele é um jogador bom, mas não é e nunca foi extraordinário. Por que ele falou que gostaria de ficar no Brasil? Cara, para fazer um contrato desse com um jogador que antes de acertar com o Corinthians estava sem clube. Então assim, pensa comigo, se ele fosse tão bom, tão extraordinário, você acha que ele ficaria na Europa, que é o maior mercado de futebol do mundo, sem contrato com outro clube? Já começou daí, né? Aí beleza, estava sem contrato, Corinthians foi lá, ofereceu o mundo para o jogador, ele veio para cá. Lembrando que à época que ele acertou com o Timão, fazia uma longa data que ele não era lembrado pela sua seleção. Só voltou a ser relacionado e voltou a jogar pela seleção da Holanda após ter demonstrado aqui no Corinthians que ele pode jogar bem, pode jogar em alto nível. Quando quer, é verdade, mas demonstrou, a gente não pode aí se esconder nesse quesito. Enfim, com todas essas regalias, com todas essas mordomias e se achando dono do clube, você acha que ele não queria ficar? Você acha que ele quer romper com o Corinthians? Que ele está errado em cobrar o que o Corinthians acordou com ele que está em contrato, não está. Eu só achei que deveria ter sido feito de uma outra forma, não expor ou cobrar extrajudicialmente o Corinthians. Ou então, se realmente o cara quer ser o tal, que resolva em campo. Aí, com certeza, o cara resolvendo em campo sem receber, a culpa iria recair ainda mais na diretoria que o contratou por um valor assim inimaginável. Enfim, ele quer ficar exatamente porque ele quer disputar, mais uma Copa do Mundo por sua seleção. Se voltar à Europa, ele não terá tantas regalias e muito menos se ficar de biquinho, batendo o pezinho, cruzando os braços com raivinha. Na Europa, meu amigo, a coisa realmente é diferente. Se fazer bico, aí que não joga mesmo. E aí ele não será, com certeza, convocado pela sua seleção. É um jogo de interesses. E no meio de tudo isso está o Corinthians, que assinou o que não deveria assinar e agora fica de mãos atadas. Por quê? Eles vão cobrar o jogador? Aí ele vira para os dirigentes e fala, vocês estão me devendo, quero o quê? Tá vendo como um contrato mal feito gera consequências inimagináveis, horríveis para o time? Deixa o Corinthians refém de um jogador apenas, quando poderia ter investido essa alta grana na contratação de pelo menos 3 ou 4 bons jogadores. E para fechar aqui da nossa parte, Corinthians demonstra interesse em contratar o primeiro reforço para a temporada. Trata-se de Vitor Sá. O atacante tem 31 anos e tem tratativas evoluindo com o Corinthians. Não está nada acertado, apenas conversas em andamento. Bom, segundo o jornalista Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes, o jogador já havia sido monitorado pelo Corinthians em um momento anterior. Inclusive, empresários teriam oferecido o jogador à direção do clube. O atacante passou bem pelo Krasnodar da Rússia, onde foi campeão da Liga Nacional na última temporada. Por lá, ele jogou 25 partidas, marcou 4 gols e 4 assistências. O contrato dele com o clube russo se encerra em breve, o que pode viabilizar a negociação e transferência sem custos. O atacante atua pelos lados, é conhecido por sua velocidade e explosão dos contra-ataques. Também há quem diga que ele tem uma boa leitura de jogo, principalmente pelos lados, características que o Corinthians entende que está em falta no atual elenco. No Brasil, ele teve destaque no Botafogo e também passagens pela Áustria, Alemanha e Emirados Árabes. Inclusive, o Vitor Sá é amigo particular do Yuri Alberto, os dois de São José dos Campos. Bom, galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até o próximo encontro.